Olá, futuro servidor público. Eu sou o professor Júlio César e eu vou iniciar esse vídeo te falando que eu entendo perfeitamente a frustração de que a gente se dedica tanto, né, e na hora da prova acaba sendo reprovado por conta de português, da língua portuguesa, da nossa língua portuguesa. E eu vejo isso o tempo inteiro, tá? 80% dos candidatos, né, que prestam prova de concurso público, de Enem também, 80% reprovam por conta de língua portuguesa. E não é só um número frio. Pessoas como você que sacrifica o tempo com a família, né, se dedica muito e aí no final acaba sendo reprovado. Eu sei como isso dói porque eu já vi isso acontecer com dezenas de alunos. Eu sou professor há mais de 25 anos e nesse tempo todo eu venho ajudando pessoas como você a superar esses obstáculos. A aprovação, ela não vem só de você estudar horas e horas e horas e horas ou de sorte. A aprovação, ela vem de uma estratégia inteligente. E hoje eu quero dividir com você algo que mudou de fato a vida de vários alunos meus ao longo desse caminho, dessa jornada minha, que é a forma da gente encarar a língua portuguesa como algo que transforma aquilo que parecia impossível. Ou seja, nós vamos transformar a língua portuguesa no nosso melhor aliado. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Então redobre sua atenção, que eu tenho certeza que isso vai mudar o seu foco e o seu jogo também. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador dados de algumas pesquisas que eu fiz, tá? E eu tive esse resultado aqui. Primeiro eu quero mostrar para vocês, aqui no site da Unirio, está vendo? Língua portuguesa chega a eliminar 80% dos candidatos em concurso público. 80%, isso quer dizer que 8 em cada 10 candidatos são reprovados por conta de língua portuguesa. Nessa daqui diz o seguinte, ó, esta é a disciplina que mais reprova em concurso público, saiba qual é. E aí ele discorre aqui a matéria, mas tem uma parte aqui que fala assim, ó, porém, especialista tem notado que uma matéria em particular tem dificultado a vida dos concurseiros brasileiros. Isso porque há uma disciplina que mais reprova em concurso público, que é a língua portuguesa. E não para por aí, na Folha de São Paulo também eu encontrei, o título fala, falta de conhecimento provoca erros de interpretação, que esse é o nosso grande foco aqui, legal? E olha que interessante, ele fala aqui assim, ó, a língua é responsável também pela reprovação indireta. Por que ele fala isso? A maioria das questões de português ou de outras matérias tem enunciados requintados, que exigem bom nível de interpretação de texto. Os enunciados, de fato, eles têm que ser requintados, não pode ser facinho, senão todo mundo passa. Eu sempre falo que as provas, elas são feitas para eliminar. Esse é o grande objetivo das provas, porque são vários candidatos, não tem vaga para todo mundo. Por isso, os enunciados precisam ser muito bem elaborados, muito requintados, justamente para eliminar aqueles que estão despreparados. E qual é a grande peneira para isso? É a interpretação de texto. Quando eu falo de interpretação de texto, não estou falando apenas de um texto que a gente tem que ler e responder as perguntas relacionadas a ele. Não. Quando eu falo de interpretação de texto, as próprias perguntas, os próprios enunciados, tá? As alternativas são textos e a gente precisa entender exatamente o que está escrito ali. Muita gente sabe tudo da matéria, sabe tudo de matemática, mas não entende a pergunta, interpretação de texto, e aí acaba errando. Perde a vaga, perde sua classificação por conta da interpretação de texto. E aí, o que me diz o resultado disso tudo aqui? É que o grande vilão das provas não é a gramática pura, né? Crase, concordância nominal, pontuação, mas sim a interpretação de texto, ok? Por que isso acontece? Nós não fomos preparados para ler provas como as bancas preparam. Essa leitura nós vamos ter que desenvolver, né, com prática, com estudo, com disciplina e com estratégia. Tá? Banca é estratégia, uma leitura estratégica, ok? Primeiro, a gente vai falar do erro que a maioria comete, tá? Que eu via todos os dias nas minhas aulas. Muita gente estuda acumulando coisas, né? O candidato compra apostila, assiste videoaulas, tenta gravar, decorar aquelas regras todas na cabeça. Quando chega na hora da prova, ele lê o texto, vai para a pergunta, volta para o texto, volta para a pergunta e do nada, daquele apagão, ele lê as alternativas todas, sabe? Todas parecem corretas ou todas parecem erradas. Não sei se já aconteceu com você isso, mas é uma frustração monstruosa. E o pior é que isso rouba a sua confiança e o seu tempo.
E por que eu sei isso? Porque eu sou professor? Não, porque eu também já fui concurseiro, eu tenho essa experiência também, tá? Nem sempre eu fui aprovado nos concursos que eu fiz. No início, eu reprovei em vários concursos públicos, né? Eu estudava muito, tá? Eu me dedicava, eu decorava, eu sabia o conteúdo e eu não entendia por que eu errava. Sabe? Eu lia a questão, tinha certeza, quando eu pegava a prova no dia seguinte para olhar, ver o gabarito, né? Conferir, e que eu olhava lá estava errado. Sabe? E aí eu tinha que ler, reler, reler, reler. Depois de várias lidas, eu chegava à conclusão de que realmente eu bobiei. Eu não conseguia entender de fato o que estava escrito na pergunta. Foi só quando eu entendi que a interpretação de texto é a alma, sabe? Que me levou a fazer as conexões das ideias no texto, não é isso? Relacionar um parágrafo com o outro, qual é o sentido de determinada palavra. Isso, gente, aqui de fato mudou o jogo para mim. E aí eu comecei a ser aprovado, não só ser aprovado, mas também classificado e muito bem classificado, ficando sempre entre os primeiros, né? Fiquei em segundo, fiquei em terceiro, fiquei em 12º, fiquei em oitavo também, todos no mesmo momento, sabe? Isso foi muito bom para mim, porque como professor, quem fica em primeiro, né, nos concursos públicos, a gente tem o privilégio de escolher qual escola que a gente quer trabalhar. E eu já queria uma escola que eu gosto muito, né? Estou lá até hoje. E daí surge o meu método, o método que eu usei para conseguir tantas aprovações assim, que eu chamo de método NVR, ninguém vai reprovar, que é baseado no que eu chamo de leitura estratégica para aprovação. Leitura estratégica para aprovação. E é exatamente isso que o meu método fala. E não tem nada a ver com ler mais rápido, né, decorar alguma coisa assim, não é nada disso. É ler como um detetive do texto, sabe? Buscando ali informações precisas do que exatamente a banca quer da gente. Imagina você acabar com aquela dúvida constante que a gente tem, de você estar no controle da prova, sabe? Não a prova estar no controle de você. E um dos pilares desse método, tá? Chama-se leitura investigativa de detalhes, onde você aprende a conectar as ideias do texto de forma prática. E eu vou te mostrar isso agora, tá? Com um exemplo real, para você sentir na pele como que é bom a gente dominar a nossa prova, ok? Acompanha comigo. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma questão da banca CGD Rio, ok? É a banca que todo concurseiro conhece, né? O título dele é Vale Tudo pela Sua Atenção nas Redes Sociais. Ele vai discutir como que a internet mudou, tá? Com foco nas redes sociais, nos influenciadores. A minha intenção aqui não é a gente fazer uma análise da questão, não é nada disso, tá? Eu só quero mostrar para vocês como que a leitura cuidadosa da questão, tá? Do enunciado da questão, ela faz toda a diferença, ok? Por isso nós vamos ver apenas aquilo que nos interessa para essa atividade aqui. A pergunta é: no desenvolvimento temático do texto, depois de se referir ao uso de recursos de humor pelos influenciadores, o texto desenvolve a ideia de que, e aí nós temos aqui as alternativas, não há necessidade de lê-las, ok? E aí o que o aluno comum despreparado vai fazer? Ele vai ler todo o texto, olha aqui, ó, e não é um texto pequeno, tá vendo? Às vezes até ler novamente para entender bem o texto, mas isso é desnecessário. Numa prova de concurso público, não dá para a gente começar a questão pelo texto, não é isso? Vamos começar lá pelo enunciado, pela pergunta, porque é ela que vai direcionar para onde que eu vou dentro do texto. Se eu leio o texto primeiro, isso me cansa e me confunde, porque eu vou perder o foco, sabe? Então eu preciso ler a pergunta para já eu ir focado, buscando aquilo que eu quero no texto, tá bom? Com o método NVR que eu criei, a gente já começa pela pergunta, ok? Olha só, o que a banca quer saber é o que vem depois de falar sobre o humor dos influenciadores, né? E como o texto desenvolve uma ideia, tá, gente? O que quer dizer isso? Primeiro que eu quero que vocês prestem atenção, aqui na pergunta, ele fala assim, ó, depois de se referir ao uso de recursos de humor, tá? Aqui no texto, ele vai falar do humor aqui, ó. Humor. Ele começa a falar do humor aqui. Então é daqui para lá. Ou seja, é nesses parágrafos finais aqui que a gente vai encontrar a resposta. Ok? Essa é a primeira observação importante. Agora, o que significa? Repare que no final ele fala, desenvolve a ideia de... Isso já me diz que eu não vou encontrar na resposta exatamente aquilo que está escrito no texto. Sabe? Eu vou ter que deduzir, vou ter que inferir. Ok? Essa não é uma pergunta de compreensão de texto. Beleza? É mais de interpretação. Para te provar isso, olha que essa letra é.
os influenciadores utilizam diferentes tipos de linguagem para atingirem o público-alvo. Gente, essa letra E aqui, tem uma parte aqui no texto que ela está escrita exatamente assim, tá? Então, olha aqui, ó, os influenciadores se distinguem não apenas pela plataforma ou canal no qual se fazem mais presentes, mas também pelos diferentes usos de linguagem que utilizam para atingir seus públicos. Olha aqui, os influenciadores utilizam diferentes tipos de linguagem para atingir seu público, exatamente o que está escrito aqui. E a maioria errou. Por quê? Porque marcou a letra E, achou isso que está no texto. Essa letra E está errada em relação ao texto? Não, o texto fala exatamente isso, mas a pergunta não quer essa resposta aqui, tá? A pergunta fala, depois de recurso de humor, repare que o humor está aqui, ó, gente, ok? Então é depois disso aqui. A letra E, nós encontramos antes de falar do humor, e a pergunta diz depois, tá vendo? Então não pode ser a letra E. Olha como é que a leitura estratégica nos favorece nesse sentido, tá bom? Agora, olha aqui a letra B. São as únicas que nos importam para essa atividade aqui, tá? Porque a letra B é o nosso gabarito. As plataformas de mídia social empoderaram os influenciadores e deram acesso aos seus usuários. Aqui no finalzinho do texto, ele fala assim, ó, as plataformas de mídia social que mudaram nosso acesso aos influenciadores e os empoderaram. Gente, aqui, ele não está como na outra, né, escrito exatamente usando as mesmas palavras, sabe? Tá até trocado aqui de ordem, né? Mas aqui a gente entende que as plataformas acabaram dando aos influenciadores esse poder, tá? O poder de nos influenciar com muito mais agressividade, né? O texto fala disso, tá? Então, as plataformas de mídia social empoderaram os influenciadores e deram acesso aos seus usuários. É isso daqui que aparece, é essa ideia que ele desenvolve depois dele falar do humor ali no texto. Você vê o desenvolvimento acontecendo ali, sabe? Como se fosse um quebra-cabeça que vai se encaixando, tá? E esse, gente, é apenas um dos pilares dos meus métodos, ok? Imagina você ter acesso a todos esses pilares. Você vai concentrar tudo isso na sua prova com muita segurança, com muita firmeza, com muita certeza daquilo que você está respondendo. Então, o que nós queremos não é a aprovação, o que nós queremos é a classificação. Se a gente não potencializar a nossa interpretação de texto, o nosso resultado vai ser pífio, sabe? Nós não vamos alcançar aquilo que nós almejamos, nossos sonhos. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu leio as manchetes, desemprego, desemprego aumentou, desemprego. Não faz parte da minha realidade essa, sabe? Eu não tenho essa preocupação na minha cabeça, sabe? Meu salário está lá, eu tenho meu emprego certinho, meu trabalho, adoro o que eu faço, adoro ser professor, adoro dar aula, adoro ensinar, adoro ajudar as pessoas. E é por isso que eu estou aqui apresentando para vocês exatamente o que eu fiz para ser aprovado nas provas que eu realizei. E se isso faz sentido para você, eu criei um curso de interpretação de texto, ok? Que eu chamo de leitura estratégica para aprovação, onde eu explico todos esses pilares, eu explico o método, ok? Como se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula, só eu e você, eu pego na sua mão e te mostro passo a passo como que você vai pensar, como que você vai proceder no ato da leitura, para que você alcance sucesso nas provas que você vai fazer, tá? E que você de fato tenha resultado que você espera. Ó, e para quem decidir ingressar no meu curso de interpretação agora, eu preparei algo a mais, tá? Anotem aí, ó. Bônus 1, minha biblioteca de e-books estratégicos, tá? Que é o e-book sobre pontuação, ok? Em que eu coloco questões de concurso público, eu comento cada uma delas, eu explico como que cada banca cobra esse tipo de conteúdo, né? Pontuação, é claro. O outro e-book fala da função morfológica das palavras que, se e como. Essas três palavrinhas, elas exercem várias funções morfológicas e sintáticas também. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre essas palavrinhas no Google, né? Se essas palavrinhas caem em prova de concurso público, vocês vão se surpreender, tá? Porque é absurdo a quantidade de questões que tem com essas palavrinhas aqui. E mais, tá? Se você entende essas três palavrinhas, a sua redação ela vai ser muito mais precisa, muito mais coerente, muito mais coesa. Conjunções é fundamental. Então, esses dois e-books aqui fazem parte do primeiro bônus, tá? Só esses dois e-books juntos, eles custam, né, R$ 95,80. O segundo bônus, tá,
o mapa da aprovação em português. É um roteiro de estudos, tá, de 60 dias para você seguir sem estresse. Você vai saber exatamente onde que você vai focar os seus esforços, beleza? O outro bônus é acesso à comunidade, que eu chamo de Tropa dos Aprovados, tá? É no WhatsApp esse. Qual é o valor disso? É incalculável, porque aqui eu vou poder tirar suas dúvidas, né? É uma comunidade que um vai ajudar o outro, sabe? Trocando informações, com conversas, dicas, motivações, tudo isso está presente lá na comunidade e você não vai se arrepender. Por isso que eu falo que é de um valor incalculável. E por fim, uma oferta irresistível que você vai adorar, porque você vai ganhar uma vaga extra para você ofertar para um amigo que você tenha, para que vocês possam estudar juntos, ok? E se preparar para o seu concurso público, tá legal? Olha só, o valor do curso, desse curso, gente, custa R$ 497. Se a gente fosse somar aqui o valor desses bônus aqui, só de bônus aqui, daria R$ 739, tá vendo? Mais o curso, né, que é mais 497, ou seja, passaria de R$ 1.000 aqui fácil, tá? Eu quero que seja acessível a todos. Por quê, gente? Porque eu sei como que o orçamento do concurseiro é apertado, porque eu já estive aí, eu sei exatamente como é que é. A gente quer comprar curso e tal, e nem sempre a gente pode fazer isso, tá legal? É uma maneira de ajudar com o conteúdo que eu sei que vai fazer diferença de verdade na vida de vocês, tá bom? Por isso eu fiz uma oferta especialíssima. Você vai levar tudo isso aqui, o bônus, mais o curso, né, por 12 de R$ 30,72. R$ 30,72, gente. 12. Fácil de pagar, tá vendo? Ou 297 à vista, tá bom? E se tudo isso te agradou, tá? Se você quer de fato resultados reais, resultado concreto, ter a sua aprovação, ter a sua classificação, clique no botão aqui abaixo e vamos transformar isso juntos, tá bom? Eu te espero lá dentro, ok? Até lá!